a faculdade vai voltar e tal, depois que acabar esse semestre, no próximo. Acho que em agosto a gente volta presencial com aquelas medidas de sanitização, que lá, né? Uso de máscara, uso de. Eu não sei como vai ser no ambiente, imagina, Eu né? acho que não devia voltar, não, mano. Porque que nem teve lá na França, abriram as escolas e fecharam de novo 40 escolas, porque todo mundo pegou. Então, eu não sei como, sinceramente, vai ser aqui. Pra mim, mano, se fosse pra voltar assim, velho, eu não iria voltar pra faculdade presencial, Então. pelo menos. Vamos ver como vai ser os próximos. Que a gente vai entrar em férias, né? Então, vamos se dizer que a gente tem junho, julho e agosto. Comecinho de agosto, até o dia 7 por aí. É que se até lá, né, também em agosto, não tiver normalizado, eu acho que daí não normaliza mais, não. Mano, não tem como normalizar pra gente voltar a ter aula tudo num conjunto dentro da sala, porque não tem uma vacina, você não tem uma segurança pra voltar, entendeu? Então eu acho que não devia voltar mesmo. Termina esse ano do jeito que tá, assim. Vamos ver como vai ser o segundo semestre, que depende das autoridades, né? A gente está esperando uns pronunciamentos do governador aí, para ver o que ele está pensando, né? Sim. Então, vamos ver o que ela alerta. Mas é muito complicado, né, cara? É muito complicado. Tem alguns lugares, por exemplo, algumas escolas eu sei que já fecharam por causa, né? Não faculdades, escolas mais tipo fundamental, sabe? Para criança, né? Sim. Acabaram fechando porque os pais cancelaram os contratos, né? Então acaba tirando o filho da escola, a escola está sem aluno, acaba tendo que fechar a escola, né? Buffet também, né? Que trabalha com agenda de festa, fechando também. E aí, muito negócio já é previsto que não volta, né? Então, esse que é o grande problema. Se já estava uma curva de desemprego alta, imagina depois, né? Tipo, se for pensar na parte de eventos, por exemplo, emprega muita gente, né? Tipo, tem um artista, produção, iluminação, limpeza. O que mais emprega é a área de eventos, de que emprega garçom, garçonete, barman, bartender. Muita coisa. Imagina, né? Os shows que estavam agendados das bandas durante, né? Muita. Mas no caso da faculdade, assim, mano, como é um ambiente fechadíssimo, mano. É um prédio fechadíssimo e na nossa sala a gente tem sorte de ter só 6 pessoas. Então, mesmo se voltasse, a gente pode manter distância, todas as medidas de segurança. Mas e a sala que tem 60 pessoas? 70 pessoas. Então, tem sala de engenharia que tem 100 e poucas pessoas. Mano, como é que os caras conseguem pensar em voltar da aula presencial dentro da sala com 120 pessoas, mano? Tava falando que iam fazer um esquema híbrido, né? Tipo, cada dia ia um pessoal de um curso ia separar, mas eu não sei se dá muito certo. Não tem como dar certo, porque a pessoa ela tem uma matéria a cada dia, e se ela for no híbrido, como é que ela fica depois com as matérias? Que seria tipo assim, as principais, né? As cruciais seria presencial, então, por exemplo, você tem 4 matérias, a mais importante é matemática para engenharia. Você iria na terça, né? Aí o professor de terça estaria lá e o resto você faria online. Mas eu não sei se dá muito certo isso, cara. Não tem como dar certo, porque a pessoa, de qualquer forma, vai ter um grande volume de gente na faculdade fazendo o mesmo rodízio. E a pessoa ela pode se contaminar até mesmo. Muita gente vai de transporte público e tal. É que o pessoal fala que tem muitos alunos, muita gente entrando na justiça porque pagou curso presencial e está online, né? Então tem uma briga jurídica grande em cima também. Ah, mas isso é a parte mais nada a ver que eu acho, porque a gente não porque tá o cara ele tá querendo aula presencial, só que ele tá consciente do risco que ele pode trazer para as outras pessoas, só que ele não quer colocar isso em prática, ele quer porque quer ter aula dentro da sala.
Não, e outra, a gente não tá fazendo o modelo EAD, a gente tem um professor online disponível pra gente Então. em tempo real, dando aula, não é um EAD. Porque eu acho que essas pessoas nunca fez nada EAD na vida, entendeu? Então. Acho que sim. Eu não sei também se daria certo, por exemplo, né, se colocar uma web aula, quem quiser ir na sala e quem quiser acompanhar online. Não sei se daria certo também, né? Transmitindo da faculdade. Porque muita gente, obviamente, ia direto para a faculdade, né? Então. Não tem problema mesmo. É uma tentativa, mas eu não sei o quanto também seria efetivo, né? Por exemplo, a gente está tendo uma aula agora, por exemplo, tem 5 alunos, 2 em sala de aula e 3 online. Aí você fala, ó, cada semana vai ser sorteado quem vai para a sala. Eu acho que é complicado. Quase todas as soluções são complicadas, porque sai perdendo, na verdade, né? Então, porque, querendo ou não, a gente, que nem você fez esse exemplo, mas é um exemplo com poucas pessoas. Você tem que pensar no exemplo que nem no de engenharia. Que nem se você disponibilizar a aula presencial e online, 90% que pagou presencial vai querer estar lá na frente do professor. Com certeza. Não tem como. Não, e se você falar que vai sortear, meio que também vocês vão falar que você está sendo excluído, injusto, né? Injusto. Porque daí, a cada semana vai 10 alunos, aí os que foram não se repete. Aí o cara fala, eu fui no dia do conteúdo mais fácil. Acho que caiu. Alô, professor? Ih, leve queda, hein? Queda. Isso é queda de pacotes. Pacotes perdeu. Aí Alexandre, eu tô vendo o One Piece, já tô no 836. Rumo ao 1000, hein? Ah, filho, 2 mesinhos assistindo aí, ó. Rapaz. Então você é o Brian. Hoje eu me lasquei, hein? Nossa senhora. Por quê? Remanejamento de computador. Né? Professor. Ih, caiu. Ele caiu. Mano, Nossa, se liga. Olha isso daqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se Manda. vai dar pra ver. Que isso. Aconteceu Pera aí. aí, calma aí. Meio ruim a qualidade e mexe. Deu Olha ruim? pra Deu ver aí. pau? Deu pau o celular? Não, é o poste daqui de casa, da Nossa. rua, tá pegando fogo, velho. Tá vendo? Tamo. Acabei de Nossa. filmar. Rapaz, não tá fácil morar em Osasco, não. Né, cara, picuíba, mano. Ah, explicado. Acho que vou ter que sair, porque eu vou ter que tirar tudo da tomada aqui. Os caras já ligaram aqui da empresa de energia. Falou pra tirar tudo da tomada que eles estão vindo o mais rápido possível. É o famoso gatonete. Nossa, mano. Nossa, não, aí é complicado. Eu sei que tá Volta aí, complicado, professor. pessoal. Não tá fácil, não. Não, tá fácil não. Professor, A gente Eu tenho uns mostra. amigos, amigo não, né? Conhecido, que eles são perueiro escolar, né? Ele praticamente falou que faliu, porque, né, ninguém tá usando perua. e ninguém quer pagar, né, também. Ninguém quer pagar. Ô, professor, rapidinho. Acho que eu vou ter que sair. Vou te mostrar aqui, ó. Que tá rolando aqui em casa. Olha o poste aqui da minha rua. Eita, Pegando... que da hora! Que da hora, tá pegando fogo. O transformador, né, tá pegando. Sim. É melhor você desligar as coisas, senão vai dar queimar, hein? Então, falaram pra desligar tudo que tá vindo. É melhor desligar mesmo também, senão vai dar problema. O slide de revisão tá lá na última aula, depois você pega lá. Beleza. Você não consegue entrar pelo celular? Eu vou ver se a internet dá bom aqui do celular. Porque eu vou ter que desligar o modem também, né? Demorou. Vixe, vai gastar todos os seus dados móveis. Vou ver aqui. Qualquer coisa eu já volto, tá? Tá tranquilo, eu vou fazer uma aula mais curta hoje, então. Beleza. Então, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a área de trabalho, né? Só para a gente trocar aqui uma ideia. Então, deixa só, para fechar,
quem tem projeto integrado 4 para fazer, vocês já fizeram a entrega do artigo completo, já? Eu acho que a Tamires até me perguntou, acho que vocês já me mandaram, né? Sim. Ela perguntou se já estava tudo certo, estava só faltando alguma coisa. Não, tá tranquilo, então. Então, o projeto está fechado, né? Praticamente já fecha, que a gente não vai ter mais aula de projeto. Agora, o que a gente vai ter aqui, na verdade, essa é uma, vamos dizer, a penúltima aula, né? Mas eu creio que seja praticamente a última, porque, né, pelo calendário da Ianguera, deixa eu até abrir aqui, né? Começa a prova no dia 4, do dia 6. E aí, né, a gente vai ter aquelas famosas provas DIBS, né? Sim. Aqui, aí a gente vai até dia 10, depois é feriado, e aí na outra semana a gente já volta com as provas, né, online lá, e aí eu volto a falar com vocês por qualquer coisa no dia 23, mas aí dia 23, vamos dizer que praticamente já fechou e lançou tudo. Só se tiver algum problema. Então, projeto 4 a gente já fechou, eu vou fazer a somatória e lanço no portal, então vocês vão acompanhando por lá, que entre essa semana e a outra, provavelmente eu já fecho. Vou ver se até antes do feriado o projeto eu já fecho, então vocês acompanham pelo portal. E, né, a prova é dia 16, então provavelmente até dia 19 as notas vão estar lançadas lá no portal do aluno. Aí, né, vocês acompanham, porque daí qualquer coisa, se tiver algum problema, dia 23 eu vou estar logado nesse horário, vocês aparecem para a gente ver e acertar qualquer coisa, tá bom? Que tiver pendente aí, tá? Beleza. Fechou. Então, né, projeto fechou. O que eu fiz hoje, né? Se vocês abrirem o AVA de vocês, eu vou abrir aqui o meu para mostrar, tá? Lá na disciplina que a gente está fazendo hoje, eu postei, tá? A arquitetura aberta aqui. Eu postei no último encontro, no encontro 16, tá? A revisão da prova. Tá? Isso aqui, ó, material para revisão da prova. Tá? O que é isso? Os dois assuntos, né, que vai cair na prova. Tá bom? Vocês abaixam o slide para revisão. O que vai ser cobrado na prova? Né? Primeiro, aquela parte de gerenciamento de pacote que a gente falou. Depois eu vou dar uma revisada aqui com vocês, é só para apresentar aqui, para a gente ter conhecimento agora. Daqui a pouco eu começo a revisão. E a parte de P-Tables, tá? Que foi esses dois últimos assuntos que a gente estudou. Então, só para relembrar, unidade 4, encontro 16, vai estar material para revisão da prova, tá bom? Então, vai estar postado aqui. É só vocês abaixarem, já acessa a apresentação, tá bom? Como vai ser a prova? A prova vai ser daquele velho estilo, né? Vai ter 10 questões, todas dissertativas, porque vai ser online. Então, provavelmente, vocês vão ter aquele gap de tempo, né? De 24 horas para fazer. Então, o que acontece, né? No dia 16, né? Que é o nosso, à noite, né? Às 19 horas, abre a prova e fecha provavelmente na quarta-feira, às 19 horas também, tá? Para vocês fazerem. Beleza? Eu vou pegar 2 ou 3 questões da prova anterior, né? Que vocês já fizeram, então vai ficar mais tranquilo, que daí já pega matérias passadas, e o restante da questão desses 2 assuntos, tá? De P-Tables e gerenciamento de pacote. Então, creio que vai ser vai ser tranquilo também a prova 2, tá? Lembrando aí, se vocês, né, por acaso, perderam alguma... Acho que a turma de vocês praticamente não, mas aí vai ter depois, né, reexame final, segunda chamada, dia 25. Creio que para a turma de vocês vai ser bem menos... acho que isso aqui não vai ser tão necessário. Mas depois vocês acompanham lá no calendário que tem as datas aí de segunda chamada, se vocês tiverem alguma avaliação de proficiência, alguma disciplina, né? Então vai estar lá. O que a gente tem aqui mesmo da disciplina de arquitetura de serviço aberto é isso aqui, tá? Tá no encontro 16, o material de revisão para a prova, tá? Aqui no final, para quem não viu, né? Tem um material de reforço das aulas práticas que a gente ministrou. Então, se depois vocês quiserem, né, baixar o roteiro das aulas práticas, eu acho legal, né? Para vocês guardarem como material de apoio, tá vendo? Né? Vocês podem vir.
fazer o download do arquivo e guardar para vocês, tá? Lembrando que também acho que vocês têm o link das aulas gravada. Vocês têm acesso ao link da aula gravada lá? Tem. Né? Então, também se vocês ficarem em dúvida em alguma aula, alguma coisa, quiser entrar, só reassistir a aula lá, tá? Já está disponível para vocês também o link da aula gravada. Então, já fica aí de material de apoio. Eu sempre comento, né? Eu sempre guardo esses materiais, que depende lá na frente, um dia ou outro que você for estudar para alguma prova, alguma entrevista, que geralmente depende da empresa, eles falam qual vai ser o assunto, possa ser que um dia caia algum assunto desse, né? Então, se você já tem um material que você já está tem mais intimidade, já está mais familiarizado com ele, é melhor até para você estudar. Então, depois aí, se vocês quiserem, para quem não fez ainda, né, entrar em cada unidade, ir lá em cada material e baixar os slides, tudo, é bom que já fica de material de apoio, aí, que depende como for, né, vocês guardam aí. Eu costumo fazer uma estrutura, né, no meu Google Drive aqui, deixa eu mostrar aqui, né, eu tenho uma estrutura de praticamente quase tudo que eu já utilizei de material para vários locais aí que eu já trabalhei, né? Então, o que eu faço? Né? Eu vou criando umas contas, né? E armazeno no Google Drive, e o meu eu uso o Google Drive, e vou armazenando todo o material que eu acho interessante, vou guardando, porque é um material que eu já fico mais familiarizado, e aí, quando eu preciso estudar para determinado assunto, né, eu dou uma olhada se saiu alguma coisa nova e já uso, né, aquele material aqui, tá vendo? São materiais de universidades que eu já dei aula, de alguns outros lugares, de curso que eu já ministrei, que daí fica mais fácil para quando eu precisar revisar. Então, se vocês quiserem, né, dá uma olhada lá, baixa o material. Tem essa aqui que é um apoio das aulas práticas também, se vocês quiserem, é só depois baixar, tá bom? E aí fica aquela questão, tá? A prova, 10 questões, tá? Múltipla escolha, né, de A a E, somente uma questão correta, mas vai ser daquele mesmo padrão que a gente fez, tá? 2 questões ou 3 vão ser da prova anterior e as demais desses 2 assuntos, de firewall e de IP tables, tá? Então, acho que vai ser bem tranquilinho ali, tá? E aí, depois, né, eu fecho as notas, dia 20, ó, pode ver aqui no calendário, se vocês já, né, quiserem anotar, né, creio que até depois da prova já, dia 17, 18, se vocês já quiserem conferir, provavelmente já vai estar lançado no sistema lá para vocês, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida aí nessa parte? Não, tranquilo. Tá? Então, até dia 20, vocês já podem ir olhando que a nota de projeto integrado 4 e a nota de serviços de arquitetura aberta já está lançada, tá? Aí vocês acompanham e já vê a média final aí de cada um de vocês, tá bom? Creio que não vai ter muito problema, não, tá? Então, até dia 20 desse mês, nós já fechamos aí. Aí, qualquer coisa que ficar pendente, dia 23, teoricamente, seria, né, a correção da prova e os últimos comentários. Então, se tiver algum problema aí, se quiser aparecer, eu vou estar online neste mesmo link que a gente divulga a aula aí, que já é repetido toda semana. Só vocês acessarem e aí tirar dúvida, tá bom? Então, né, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma pequena, por mais que os slides pareçam grandes, né? São bastante, mas eu fiz uma pequena só revisão, tá? Tem bastante slides porque eu juntei os 2 assuntos, mas vocês vão ver que não tem nada muito complicado, não. É o que a gente acabou revendo nessas últimas aulas e o que também, né, a gente debateu um pouco aí nas últimas aulas, tá? A ideia é que as questões vão ser bem teóricas, não vão ser nada assim de prática. Não, como que instala, como que configura. Na verdade, a gente vai cobrar mais conceito para vocês, tá? Então, vai ser as questões naquele padrão que a gente fez na última prova, tá? Então, deixa eu só comentar aqui um pouco dos slides
Conforme vocês forem tendo dúvida, vocês param aí, perguntam e a gente continua, tá? Tá bom? Então a gente pode dar uma pincelada aí na revisão? Pode ser. Então vamos lá. Então, o que a gente vai cobrar, né? Além daquelas duas questões das disciplinas anteriores, que vocês podem ver a revisão anterior, né, do semestre passado, ou quem de vocês foi ligeiro e deu um print de tela na prova, né? Alguém de vocês deram um print de tela na prova? Nessa hora, todo mundo fica em silêncio, tá vendo? Ninguém tirou print de tela da prova, não? Não. Não? Ah, tá. Vai falar que vocês não fizeram isso. Eu faria? Só uma foto no celular. Todo mundo inocente, né? Ninguém tirou nada. Então, vamos lá, né? Então, qual que é a ideia? É bem tranquila, né? Então, a gente falou um pouco de gerenciamento de pacotes, né? Então, lembrando, né? O que é um gerenciador de pacotes, né? Quando a gente utiliza Linux, a gente precisa de gerenciadores de pacote para poder fazer a instalação dos programas, fazer o gerenciamento dos programas, tá? E aí a gente focou, né, em dois principais, DPKG e o apt, né? Esse RPM é para o Debian e o RUM é para o OpenSUSE. Então, os dois principais gerenciadores que a gente focou foi o DPKG e o apt. Por quê? Esses dois são direcionados para o Ubuntu que a gente utilizou, tá bom? Até se vocês assistirem nas aulas anteriores, aulas práticas, vocês vão ver na máquina que a gente estava utilizando, esses dois gerenciadores de pacote lá funcionando, tá? Então, o que é um gerenciador de pacote, né? O gerenciador de pacote é como se fosse o serviço do Windows de instalação de programas, softwares, drives, né? Ele tem um serviço lá que cuida especificamente para fazer esse tipo de instalação. Tanto é que, por exemplo, você não consegue instalar dois softwares ao mesmo tempo. Se você vai, durante a instalação de um, né? Ele vai e você tenta executar um segundo, ele não deixa, ele fala que tem que terminar o primeiro para conseguir realizar a instalação do segundo no Windows, né? Em Linux é a mesma coisa, só que aí o que acontece? Cada versão de Linux tem mais o seu gerenciador em particular. Isso faz grandes mudanças? Não, né? O que somente muda é uma linha de comando, né? De vez você digitar apt-get, você digita RPM no lugar, né? O DPKG, você digita o DPKG, install o que você quer, né? O que eles, na verdade, faz é dar uma personalização à versão de Linux que você está usando. Então, por exemplo, né? Aqui, igual eu mostrei essa extensão que fazia a simulação de Linux para vocês, né? O que acontece? Cada versão dessa, né? Por exemplo, né? Se eu estou utilizando o Ubuntu ou o Debian, né? Eu estou utilizando versões diferentes de Linux, né? Tá vendo? Linux Mininet, Zorion OS, Charles OS, Kali, né? Cada um tem uma interface gráfica diferente. Mas se eu estou usando o Ubuntu ou o Debian, né? Eu, na verdade, estou utilizando esses dois gerenciadores, o DPKG e o apt-get. E na prova a gente vai focar esses dois aqui, tá? Porque são os dois que a gente viu na aula e na prática funcionando. Mas, por exemplo, se eu for para um RPM, né? Como já falou, RPM, né? O gerenciador baseado em RPM. Já esse Red Hat Enterprise Linux, o Fedora, o OpenSUSE, CentOS, né? Workstation, outros sistemas. Se eu te for, por exemplo, né? Para outro gerenciador, que é o RUM, eu já vou para o OpenSUSE, uma versão de OpenSUSE, tá? Tem outra versão de OpenSUSE além dessa aqui. Então, o que acontece? Na verdade, é o quê? Como cada Linux o pessoal personalizou, né? Cada, vamos dizer, comunidade personalizou o seu,
eles colocaram um gerenciador de pacote da sua versão, tá? Mas no grande núcleo não muda nada, assim, muda o digitar do comando. Mas o que acontece? O gerenciador de pacote, a principal ideia é que você possa gerenciar instalação, atualização e remoção de programas, drives e software, tá? Porque é o quê? É o cara que te permite instalar, desinstalar, atualizar os aplicativos, programas, softwares que você tem ali na sua versão, tá? Então, por exemplo, né? Vamos focar aqui no DPKG e no apt, tá? O DPKG e o apt vem na parte do Debian, né? Igual eu falei. E aí nós vemos que o Debian e o Ubuntu são... o Debian, né? Em cima e o Ubuntu vem derivado dele. Então, o Ubuntu copia muitas coisas do Debian e muda a sua interface gráfica, tá? Então, ela é baseada nessa licença Apache aqui. E a ideia, né? Qual que é? É você usar, por exemplo, o DPKG como a gente está usando sempre via terminal, né? DPKG, install, upgrade, update, remove, né? De acordo com a opção e o que você quer, o nome do pacote que você quer usar e instalar ou desinstalar, tá? Isso aqui não é muito complicado, não, tá? Lógico que é assim, né? Se a gente for comparar, durante as aulas, eu utilizei muito mais o apt-get do que o DPKG. Poderia ter utilizado o DPKG? Poderia. Só que, assim, o DPKG, ele não é amplamente utilizado. Por quê? Se vocês lembram, o DPKG ele não consegue resolver alguns problemas bem clássicos e fáceis de ser resolvido, que, por exemplo, é um problema clássico de dependência. O que é uma dependência? Muitas das vezes eu vou instalar, por exemplo, o Samba, igual a gente instalou no primeiro semestre. Eu vou instalar uma SQL.1.2.3, né? Só que no meu sistema tem instalado uma SQL.1.2.2. Então, ele tem que fazer, na verdade, não é uma instalação, é uma atualização dos pacotes que está lá, né? Uma atualização do programa MySQL que está instalado. E, nesse caso, o DPKG não consegue fazer isso, ele não consegue identificar isso. Olha, na verdade, eu preciso só fazer uma atualização na versão do MySQL que está aqui. E aí ele trava e para a tela para você. Então, por que a gente usa, né? É por isso que a gente usa mais o apt-get, né? Então, se vocês forem ver, a maioria dos locais e das utilizações, o apt é pouco usado, é mais usado o apt-get. Por quê? Ele já veio nessa ideia. Primeiro, quem chegou? O DPKG. Aí eles viram que o DPKG chegou, foi legal, mas tinha essas limitações de dependência, de instalação, de atualização, e aí os caras fizeram uma versão melhor, que foi o apt-get. Tanto é que o apt-get do inglês vem de Advanced Package Tool, né? Ou seja, ferramenta avançada de pacotes aqui, né? Gerenciamento de pacotes. Ou seja, ele já é melhor que o DPKG, tá? Então, por isso que na prova, provavelmente, fique atento que se perguntar qual vai ser qual é uma das principais vantagens do apt-get sobre o DPKG, é essa aqui, né? Da dependência, o apt conseguir resolver as dependências automaticamente. E o DPKG não conseguir, tá? Então, isso que é um dos principais detalhes, tá? E por quê, né? Porque ele permite, já foi programado, né, pelos engenheiros e pela equipe para ser mais dinâmico, mais... Não sei, porque... Não sei se a CTV tem reprodutor de vídeo. Oi? Nada não, professor. Pode continuar. Então, né? Então, a ideia desse apt é isso, ele ser mais dinâmico que o do PKG. É como se fosse o DPKG melhorado, né? Então, ele vai ser, você pode... É por isso que a gente usou ele constantemente nas aulas. apt-get, install, remove, delete, né? Purgem ali, a gente usou mais o apt, para não ter esses problemas que o DPKG tem, né? De
de atualização de resolução de dependências, tá? Então, essas aqui são os dois arquivos, né? Aonde você encontra a configuração do apt. Aqui, na verdade, é mais para conhecimento, mas a gente acaba nunca mexendo. Mas aqui você tem as listas de dependência da onde ele vai buscar soluções do apt, e aqui a configuração do comando, né? Se você quiser achar que tem que mudar alguma coisa, são nesses dois aqui que você muda, acrescentar um endereço para resolução, né? Mas, geralmente, quando você faz um upgrade ou um update do sistema, se tem alguma atualização para o gerenciador de pacote, já vem junto e ele já atualiza, tá? Então, esses dois aqui são coisas que você não mexe facilmente, tá? É só quando é muito necessário. Mas a ideia do apt é esse aqui, tá? Né? Então, você tem aqui as listas, né? Que é os endereços que estão dentro dos arquivos. Esses são os endereços onde eles buscam as resoluções dos principais problemas, tá? Aí fica para conhecimento de vocês. Essa parte aqui eu não vou pegar na prova tanto, eu vou pegar mais o conceitual, tá? Que é as vantagens do apt em frente ao DPKG, tá? E vou perguntar o que é um gerenciador de pacote, né? Como a gente está falando, o gerenciador de pacote é o programa que te permite você atualizar, instalar, remover, né? Modificar programas, software e drives do sistema, tá? Então, eu vou focar mais nessa parte. Aí tem os comandos, né? Clássicos que a gente fazia, né? apt-get install, o nome do programa, remove, né? Para remover, purge para forçar essa remoção de alguma coisa que está travada. O auto-remove é para quando você quer remover pacotes que foram instalados junto com outras dependências, né? O que seria? Por exemplo, nós instalamos o servidor Apache, né? MySQL, PHP, tal. Se eu quero desinstalar ele por completo, eu faço apt-get, auto-remove, eu coloco, por exemplo, o PHP. E o que vai acontecer? Tudo que foi instalado junto, ele vai remover de uma única vez, tá? Ele vai saber que foi instalado ali junto e vai remover tudo de uma vez, tá? E aí são o update, o upgrade, né? Que a gente fez bem ali classicamente. Este comando apt-get distro upgrade, ele é o quê? Ele é o comando que quando você quer atualizar o sistema operacional inteiro. O que é isso? Por exemplo, né? Se a gente for agora fazer o download do Ubuntu, ele vai estar na sua versão aqui disponível para download, que já saiu a nova, vai estar na 20.04. O sistema que a gente estava usando está na 18.04. Se eu desejar fazer uma atualização direto para 20.04, eu venho e digito esse comando, apt-get distro upgrade, né? O que ele vai estar falando para o sistema? Atualize a imagem, né, a distro que eu tenho, para a última versão disponível lá. Então, ele vai vir nesse site aqui, né, ele vai vir aqui, ver que tem essa versão para download, ele vai fazer o download dela e já vai atualizar o sistema todo para você, tá? Por linha de comando, tá? Esse aqui é se você quer ver o código-fonte do pacote, que são os arquivos, né? Os arquivos de programação, tá? Lembrando que o quê? Toda vez que a gente instala os programas, né? Ele vem aqueles arquivos de configuração e não vem o código-fonte, já vem o código compilado para você, tá? Então, ele já vem o que ele vem? Os arquivos de configuração aberto para o usuário, e vem os arquivos fontes, né? Os principais, só que ele já vem compilado, né? Ele já vem ali só para você executar como um shell script, tá? Se vocês lembram ali na última aula, a gente comentou um pouco sobre isso, né? E aqui é mais o que a gente tem de gerenciador de pacote. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre gerenciador de pacote? Tá tranquilo. Tranquilo para mim. Estou por aqui, professor, mas sem dúvida. Então, beleza. Né? Então, o gerenciador de pacote, acho que vai ser 1, 2 ou 3 questões de gerenciador ali de pacote, tá? Que é bem aquilo ali que eu falei, focar mais no apt e no DPKG, que foram aqueles que a gente mais trabalhou em sala de aula,
tá? Aí a gente vai para a parte da última, do IP Tables, né? Então, o que eu vou trabalhar? O conceito de firewall, que a gente bateu um papo lá naquela questão de proteger, resguardar tanto a entrada como a saída, né? A importância de você não só proteger quem tá fora, mas quem está dentro também, né? Aí na questão da segurança da informação, tá? Então, proteger essa questão de ativos, passivos, né? Máquinas, pessoas, né? Até porque muitas das vezes a gente pensa, não, só protege a máquina. Não, protege o usuário também, de muitas das vezes cometer equívocos e erros a qual ele mesmo desconhece, tá? Porque que por mais que a gente, né, coloque ali, vamos dizer, valores para a informação, essa é crítica, essa é normal, essa é importante, muitas das vezes, o que acontece? Muitas das vezes as empresas terem um fluxo de usuário, né, de entrada e saída de usuários grandes, nem todos, né, e aí é uma falha, mas nem todos que entram na empresa são apresentados a política de segurança da empresa. Então, isso aqui envolve, além do conceito operacional que a gente vê do firewall, ocorre também o conceito teórico, né, de você trazer para o funcionário a cultura de segurança da informação. E essa não é uma tarefa muito trivial, principalmente de hoje que o mundo praticamente tem que estar conectado e aberto, né? Então, você trazer um cara com uma cultura que ele tenha que se proteger sempre é um pouco complicado, porque existem, né, golpes tradicionais que você vê, que até hoje, por mais que sejam repetitivos e quando você ouve falar, é considerado como muito fácil, né, de ser observado o golpe, mas muita gente ainda cai. E uma das grandes contestações é que muitas das vezes as pessoas caem e por ficar com vergonha de cair no golpe, acaba não relatando para a polícia ou para uma entidade competente e acaba deixando no anonimato, né? Mas vários golpes de empresas, né, que tentam, não, na verdade, sabotar a empresa ou o firewall. Ele tenta atacar o usuário, porque atacando o usuário, ele conseguindo ganhar o usuário, ele ganha o acesso à empresa, tá? Então, mas a gente aqui vai focar na parte do firewall, né, na parte lógica ali. Então, essa parte de proteção, né, contra acesso indesejado, contra tráfego indesejado, contra serviços indesejados, contra passagem de informação indesejada, tá? E a ideia é proteger tudo, né, ou 99,9%, vamos dizer, de uma configuração ideal. A gente sabe que nem muitas empresas conseguem isso, mas a ideia é proteger de forma lógica, né, o firewall ali, de forma lógica, o máximo do que você conseguir de maneira efetiva, tá? Então, essa é a ideia, tá? E aí, lembrar, né, que tem 3 tipos de firewall que a gente viu: o firewall de aplicação, o firewall baseado em estado e em pacotes, né? O que a gente viu aqui praticamente foi pacotes e estado, né? Que o IP Table se encaixa mais nesses dois, tá? Mas ali mais focar nesses 3 padrões de firewall: aplicação, baseado em estado e baseado em firewall de pacotes ali, tá? E na parte do IP Tables, o que a gente vai cobrar mais ali de vocês, tá? Principalmente o conceito dele, né? O que é o conceito? Como ele é organizado, tá? Então, qual que é a ideia, né? De como ele é organizado. Como que a gente viu, né? Aqui são os detalhes, né? Suporte os protocolos TCP, UDP e ICMP, né? Origem e destino. Ele pode fazer proxy de rede, não é que ele faça, tá? Ele só manipula alguns serviços, né? Para proxy tem que usar o Squid, né? É melhor, até porque a gente consegue fazer no Squid, né? Bloquear sites com mais eficiência, né? Ele trafega dados divididos em chains, né? Para fazer um melhor controle. E um dos principais vantagens é que ele não tem controle de número de regras que você tem que criar. O que é isso? Eu posso criar 10 mil regras? Pode. Pode criar 5 mil?
Pode. Pode criar 2? Pode. O administrador, o usuário, pode criar o número de regras que quiser, tá? Então, ele é bem flexível. Então, uma das principais vantagens é essa, permitir um número limitado de regra, especificação de porta de endereço, destino e origem, suporta os protocolos de TCP, UDP e CMP, né? Suporta a interface de origem e destino de pacote, tá? Então, você pode ali controlar. Então, essas são as vantagens do iptable, tá? Possui mecanismo interno para rejeitar pacotes, né? Que é aquelas ações de drop que a gente faz, né? Que aceita ou não, né? Accept ou dropped, né? Módulos externos, ou seja, você pode acrescentar complementos a ele, né? Suporta complementos a roteamento de pacote, suporta especificações de tipo de tráfego que você quer, né? Então, você pode priorizar tráfego em frente a outros, né? E, né, são bastante vantagens. As ideias é que eu vou listar alguma dessas vantagens em alguma questão e vou apontar, olha, o que é vantagem no iptable? Aí tem aquela coisa, né? 3 de A e 4 vão ser falsas e uma vai ser verdadeira. E aí vai estar baseado nessas vantagens que ele aponta aqui, tá? Características, né? Então, vai ser algumas vantagens que ele vamos apontar, tá? Dentro desses slides aqui. Na parte das regras, é como a gente já falou, né? Como que a gente divide, né? Aí vai ser uma pergunta bem clássica ali, teórica, para a gente fazer a divisão da organização. A gente tem que lembrar o quê, né? As regras que a gente cria são armazenadas dentro dos chains, né? E são processadas na ordem que elas são inseridas. O que é isso, né? Eu criei 10 regras. A regra que faz o manuseio de pacote TCP é a 9ª regra, né? Então, o que acontece? Todas as 8 regras anteriores vão ter que ser executadas para quando chegar na 9ª, ele executar a regra TCP, tá? Então, pela ordem de precedência, tá bom? Então, isso aqui vai ser uma pergunta. Então, fiquem atentos lá, que ela não é aleatória, ela não é determinada por você. O que acontece é que ela é processada na ordem que ela foi criada. Então, se a regra que trabalha com TCP, ela foi criada como a 9ª regra, ela vai ser processada na 9ª tentativa de processar TCP. Ela vai ter um cheque pelas outras 8 regras, não sendo com sucesso, na 9ª ele vai checar e vai ter o sucesso, tá? Então, ela é sequencial ali para a gente, tá? Por que a gente armazena isso em chains e dentro de tabelas que a gente viu? Porque se simplesmente a gente criar a regra e não armazenar em um arquivo dentro, né, que é uma tabela lá, e o campo que a gente quer, ela simplesmente é criada na hora dentro do sistema, é gravada, mas quando o sistema desliga, ele apaga tudo que não está gravado dentro de arquivos, né? Então, por isso que a gente cria regras e elas são gravadas dentro dos arquivos que a gente utiliza, tá? E aí, qual que é a ideia, né? O que são os chains, né? A grosso modo, e na pura real, são locais onde as regras do firewall são armazenadas para sua operação, né? É uma tabela, é um campo, é um banco de dados ali, onde as regras do firewall são armazenadas para poderem serem processadas, né? Como a gente viu aqui em cima. Se nós precisamos armazenar essas regras dentro do chain para ser processadas, né? Quer dizer o quê? Que nós temos que guardar. Então, é dentro de chains que elas são guardadas, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Existem 2 principais chains que a gente viu, né? Mas qual que são os principais? Os primeiros são os que são embutidos dentro já do iptables, ou seja, já vem por default, por padrão, né? E aí, dentro desses chains que são o primeiro, que são já default, padrão, aonde fica o input, o output, o forward, né? Que é a entrada, saída e encaminhamento, e os outros chains são os que são criados pelos usuários. Ou seja, qual que é a visão aqui? Existem 2 tipos de chains. O padrão, que já vem por default no iptables, que você não precisa mexer, você já está lá, você só acrescenta regra, remove, atualiza.
e os outros que são criados, o segundo, né, o chain, os que são criados pelos usuários, né? Porque você pode criar um chain e personalizar ações dentro do seu, tá? E aí, né, a gente tem que lembrar como não só no iptables, mas todos, né, o sistema operacional Linux em tudo, né, completo, ele não é igual ao Windows, né? O Linux é case sensitive, e aí o que é case sensitive? Só para relembrar para vocês, tá? Provavelmente isso aí vai ser uma questão de prova, né? Os nomes de chains mudam de acordo com a sua escrita, maiúscula ou minúscula? Muda, pessoal. Por quê? Como a gente já viu, ele é case sensitive. Então, um I minúsculo e um I maiúsculo é 2 arquivos diferentes? Sim, são totalmente diferentes, tá? Não é a mesma coisa que se eu escrever input minúsculo ou maiúsculo no Windows, ele vai entender que é um arquivo só e não vai deixar você, ele vai até falar, você quer renomear o documento, né? Em Linux, não. Qualquer coisa que você escreveu sendo diferente, mas eu coloquei uma estrelinha, é um outro arquivo. Eu coloquei só um I minúsculo e o outro maiúsculo. São 2 arquivos diferentes. Então, tomem atenção lá, tá? Quando você forem criar, por exemplo, chains, se você colocar input minúsculo e depois colocar um outro input maiúsculo, são 2 chains diferentes, tá? Então, tome esse cuidado e na prova vai ter uma questão para isso daí. As tabelas, né, são tabelas clássicas, né? Então, você tem os chains, que são os grupos que a gente cria, né? Então, você tem 2 tipos, os embutidos e os criados pelo usuário. Nos embutidos, já tem o input, o output e o forward, tá? E, né, nesses chains padrão que a gente viu, que é o embutido, né, o criado já pelo iptables ali, você tem 3 tabelas principais, que é a filter, a NAT e a Mangler, né? Pelo nome, você já consegue ter uma sequência bem ali definida do que cada uma faz, tá? Se a gente verificar, a filter, pelo próprio nome diz, ele faz filtro de pacotes, né? A NAT, Network Under Translation, faz a tradução ali do roteamento, né? E a Mangler é uma tabela intermediária que você utiliza para manipular os pacotes para acessar essas duas, tá bom? E aí, né? Se a gente for pensar na tabela filter, a gente tem aquelas input, output e forward, tá? Que é a chegada dos dados à máquina, a saída e o redirecionamento, né? Quando o dado chega para onde você vai enviar, né? E o que acontece, né? Você também tem um localhost na máquina, então você também tem que controlar input e output para ele, tá? Por que você não tem forward para o localhost? Porque o tráfego já é direto para ele, né? O input já vai direto e o output também. Você não precisa redirecionar para nenhum outro lugar. Ele já está procurando o localhost da máquina, tá? Da tabela filter, esses são os 3 principais pontos, né? A tabela NAT, né? Ali que faz aquela tradução, aquele gerenciamento. Ela muda a lógica, que ela tem um pré-router, né? Porque ela está mais ligada não à filtragem de pacotes, mas a roteamento, tá? Então, ela tem um pré-route, que é fazer aquela checagem de quando chegam os pacotes e o que precisa se fazer com os pacotes. O output, que é o normal, o controle ali da saída, e o pós-route, que é o quê? Quando o pacote precisa ser modificado para o tratamento do roteamento, tá? É bem literal ali. E aí, na última tabela, você já tem esses 5 estados, né? Que são esses 5 estados? Unindo a tabela, né? Filter e a NAT, né? Então, por isso que essa aqui é uma tabela meio que intermediária. Porque se você for ver, ela tem o input, o forward, o pré-routing, né? O pós-route e o output. Então, ela une numa ação anterior todas as mesmas ações que a NAT e a filter, tá bom? Então, ela é uma tabela que é utilizada para fazer alterações especiais em pacote. Por isso que ela possui esses 5 chains aqui principais, que nada mais são do que a união da tabela filter, né, com esses 3, input, output, forward, e da tabela pré-route, output e pós-route da NAT, né?
E aí, como o output faz as mesmas coisas, né? Dados que saem da máquina e quando os pacotes gerados localmente precisam ser modificados antes de serem roteados, quase a mesma função. Então, é um controle de saída de dados da máquina. Por isso que a Mangler não tem 2 outputs, só tem um output, tá? Dessas aqui é mais o conceito. Esse slide aqui não vai ser cobrado, é só uma visão geral. Ô, professor, essa Mangler aí, como ela tem todos os chains, ela é padrão que é usada, então? Não, ela é como se fosse uma tabela auxiliar. Porque o que acontece? Ela é uma tabela que você prepara as ações para as outras fazerem. Por exemplo, eu recebo um pacote de TCP e quero fazer um tratamento nesse pacote de verificar, por exemplo, o conteúdo que está saindo da minha rede para depois mandar para a tabela filter enviar a saída. Então, por exemplo, nessa Mangler, eu consigo fazer um tratamento para verificar o que o usuário está mandando para fora da rede. Ah, sim. Aí eu preparei, eu vi que está tudo ok, eu mando para filter mandar para fora. Entendi. Ela é meio que uma tabela anterior da ação final. Por isso que ela tem... Ela é o intermediário que faz a liberação, assim. Isso. Por isso que ela tem tudo que todas as outras funções que a filter e a NAT tem. Entendi. Porque ela faz esse tratamento, né? E aí manda para a tabela NAT ou para a filter, e aí na regra da NAT da filter, ela encaminha o pacote para sair para onde deve sair. Beleza. Beleza? Beleza. Né? E aí o que vai ser, né? Aí depois disso, o que provavelmente eu vou cobrar, né? Provavelmente o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha dessas aqui de tabelas que a gente tem nesses slides, né? E vou perguntar qual, por exemplo, se eu quero manipular, né? Eu quero adicionar uma regra na tabela filter. Como que eu devo fazer? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a clássica, seria essa aqui, como a gente viu, iptables-t, né? Que é a table que eu quero acrescentar na filter. Eu quero fazer um accept, né? Com uma ação de input, ou seja, imputar os dados. E aqui eu estou falando o IP, que eu quero negar o tráfego, né? Que dropar o ping para esse ponto aqui. Então, o que eu vou colocar na prova? Eu vou colocar cinco opções, né? Uma vai estar correta e as outras 4 estarão incompletas, tá? Então, a ideia é pegar uma regra dessa, que está no slide, completa, e depois pegar outras regras que vão estar incompletas e colocarem para vocês e perguntar qual que é a regra que eu, por exemplo, dropo o ping do localhost, né? Qual é a regra completa para dropar o ping do localhost? Aí, provavelmente, se só vocês conferirem, né, vai ver que a regra vai ter que bater com uma dessas que estão aqui no slide, tá? E aqui o resto dos slides são as regras que eu já deixei para quando vocês forem, né, estudarem aí para quando fazer a prova, já chegar a regra, vocês já estarem afiados, tá? Porque daí vocês lembram, né, bem tranquilo, as regras são mais conceitos de comando, então é mais saber a lógica, que primeiro você tem que falar, sempre chamar iptables, chamar a tabela que você quer, colocar a ação e depois a consequência da ação, né? E aí você tem, a ideia são principalmente essas partes, tá? Pegar uma regra completa aqui, falar que qual que é a regra que, por exemplo, faz o drop do ping no localhost, qual é a regra que bloqueia o endereço, qual que é a regra que libera o tráfego de um pacote TCP, né? O pacote TCP, se vocês forem ver, aqui no final tem regra que faz o bloqueio, né, de TCP, UDP e CMP, né? Qual que é a regra que bloqueia o UDP para um determinado endereço IP, né? Então, as regras já vão estar aqui, é só vocês estudarem que no dia da prova vocês conseguem facilmente fazer, tá? O que eu tinha mais pensado para hoje era essa parte de revisão aqui, tá? Para a gente bater um papo, vocês tirarem dúvida para a prova, né? Então, o que vocês têm que guardar do iptables, né? As tabelas que tem,
né? Aquelas 3 tabelas, filter, NAT e Mengle. Os chains, que são 2 principais, né? O primeiro é aquele que já vem, vamos dizer, default, e os que os usuários vão criando, tá? E depois as regras, né? De como você fazer as ações dentro das tabelas, tá? Lembrando que, né? Se você for ver, para a tabela filter, nós temos uma lógica, né? Aqui, ó, se você for pegar as tabelas para questão do filter, você tem iptables, né? E aí você está fazendo uma ação de filtragem de pacote. Então, você está sempre fazendo o quê? Um accept, um reject, um drop, né? Então, você tem sempre fazendo aqui, vendo verificações de tráfego de rede, né? Então, você está sempre bloqueando ou aceitando ações de endereços, né? E na outra tabela, na NAT, por exemplo, ela já tem uma lógica que já aumenta um pouquinho a complexidade. Por quê? Na tabela NAT, você já começa a conseguir configurar, por exemplo, igual a gente viu, portas de rede. Então, eu consigo, por exemplo, separar tráfego por placa de rede, né? Eu consigo separar o destino da origem, né? Então, eu consigo fazer umas ações mais específicas, né? Eu consigo aceitar, dropar, rejeitar ou enviar para log. Então, na NAT, por exemplo, eu já consigo falar que eu quero que esse tráfego aqui, desse endereço IP, que passa pela interface ETH0, seja rejeitado. Então, tudo que vem desse endereço não é aceito nessa placa. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma segunda placa de rede e eu não tivesse essa regra para a segunda placa de rede, se o usuário utilizasse o tráfego para a segunda placa, ele seria aceito, porque não teria nenhuma regra para ela, tá? Então, né, a tabela NAT tem essas especificações, tá? Por exemplo, ó, pós-routing aqui, ó, né? Então, eu consigo fazer um iptables para a tabela NAT, para a questão de pós-route, que é fazer um tratamento, né, no pós-roteamento, do endereço origem meu, né? Aqui, source, né? Fonte, de um meu endereço na interface 0, fazendo um NAT, né, uma tradução ali para o endereço tal. O que eu estou falando aqui para o iptables? Que eu estou falando que ele acrescente na tabela NAT uma regra de saída de roteamento que saia do meu endereço e envie direto para esse endereço. Ou seja, eu estou especificando a saída de tratamento. Eu quero que saia da minha máquina e já vá direto para o endereço IP destino esse. Ou seja, eu já estou direcionando o tráfego específico para esse usuário aqui, tá? Então, o que acontece? Assim que ele chegar em outras máquinas que não tenham esse IP, ele já volta para trás até encontrar esse endereço, tá? Ou seja, né? Na camada lá de rede, quando ele chegar e já verificar o IP da máquina, se não for esse, ele já nem entra, volta e vai para outro, tá? Então, são regras que vai personalizando, tá? Então, é isso, qual que é a ideia, né? Eu vou pegar essas mesmas regras que está aqui, vou perguntar a regra e vou falar qual que é a regra completa para que funcione no iptables, né? Aí, se vocês quiserem, o que vocês podem fazer também para confirmar, né? É só vocês abrirem aqui, né? Quando estiverem estudando, abre essa extensão do OneWorks que eu mostrei semana passada, abre um terminal do Ubuntu e executa, tá? Bem tranquilo, já dá para você ter o resultado ali, tá bom? Pessoal, era mais isso que eu tinha para hoje. Vocês querem tirar mais alguma dúvida, esclarecer mais alguma coisa ou tá tranquilo? Não, tá de boa. Com os slides que você tinha passado antes na aula passada, deu para entender legal. Beleza? Então, vocês acham que tá tranquilo para a prova aí? Tá de boa, só o slide que você passou ainda para nós estudar ficou melhor ainda. Tá aqui, ó, os slides, né? Quem quiser, unidade 4, encontro 16, tá? Só clicar aqui, ó, que já vai para material de revisão da prova, tá? Abaixa lá e aí já dá para vocês testarem, tá? Já dei alguma dica de algumas questões que vai estar na prova, né? Se vocês observaram, depois se vocês quiserem assistir de novo essa aula, só observar que eu já cheguei a comentar algumas possíveis questões de prova lá. Tá bom?
Fechou, professor. Fechou. Era mais isso que eu tinha para hoje. Querem perguntar mais alguma coisa ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo. Então, beleza, pessoal. Beleza? O resto da galera ou caiu ou o poste continuou pegando fogo lá, então. É, difícil. Acho que deve ter sido o Mário, isso. O foda do Mário, assim, é mais a internet dele, a rádio cai direto. Ai, putz, rádio. Horrível. A internet de rádio, se ele não morar num ponto alto com uma visada boa, falha direto. Né? Ele fala pra nós isso. Se ele mora numa região baixa e for via rádio, choveu, qualquer coisa, ele perde sinal. Acho que ele mora em Cotia, não é, Alexandre? Acho que é Cotia. Cotia. Então, acho que a parte cabeada dele deve ser ruim pra caramba lá, né? Ele falou que lá só chega a rádio mesmo, não, onde ele mora. Sério? É. Nem par trançado passa? Não sei, mano. Ele falou que a melhorzinha que tem mesmo é essa rádio. Caramba, então eu acho que é uma região que nem as operadoras querem investir muito, porque não passar nem par trançado, né, meu? É triste. Porque então acho que depende do lugar, nem telefonia fixa tem. Ainda mais Cotia, assim, se ele morar na tem uma parte região de Cotia lá que é muito fechada, né? Se você morar perto de condomínio, talvez fique melhor, porque condomínio ainda a empresa tenta levar, né? Como tem um contrato com o condomínio, até chega. Mas ele falou pra gente que ele mora em casa comum, assim. Então... E se for bairro, aí fica mais difícil, porque os caras não se preocupam muito, né? Porque muitas vezes o custo de levar a infraestrutura não paga a internet, né? Não paga. Sim. Aí complica um pouquinho mesmo, aí é difícil. Acho que a outra saiu mesmo porque mandaram ela desligar tudo. Teve jeito isso aí. Ali tinha explodido mesmo. Aí, o Mário falou, a internet caiu, ele tá só nos dados móveis. Ah, não, aí para uma aula dessa acaba com os dados em 15, 20 minutos. Não, aí é difícil. Mas falam para eles que o slide tá lá, né? E aí daqui a pouco eu mando o link dessa aula gravada para Tamires. Sim, a gente manda lá no grupo e eles veem. O André aqui falou também que ele tá no veterinário. Vou buscar o gato dele. Nossa! É foda, hein? Tá vendo? Aí é cruel, hein? Nossa senhora. No veterinário essas horas ainda. Caramba, Então, se foi emergencial, né? Se foi emergencial... Então, ontem ele já tava lá. Não sei se teve algum problema com o gato dele. Aí ele falou que foi buscar hoje o gato. Talvez ficou internado, então. Deve ter ficado. Comida Quase alguma certeza. coisa. Mas é isso, então. Só, professor, hoje? Era só pra gente fechar aí. Demorou, então. Aí qualquer coisa, dia 23, tiver alguma coisa errada no AVA de vocês referente às nossas disciplinas, entra lá que eu vou estar online e a gente já corrige. Fechou. Nesse mesmo link aqui? Nesse mesmo link aí. Demorou, então, professor. Tá bom? Certo. É nóis. Até Valeu, mais. pessoal. Boa noite. Um abraço aí para todos. Noite, Bom descanso. Você também. Falou. Dois alunos na sala, meu? Hoje eu tive 6. Tem 6. A Tamires Já fez 6, né? explodiu o poste lá. Ela mandou a imagem. Olha, Sim. o transformador pegando fogo, igual aqui acontece de vez em quando. Aí falou assim, o Paulo mandou uma mensagem para desligar tudo e fica fundindo. Tá certo. Isso aí é para ter justificativa do alto. O Mário tem internet via rádio, mora em Cotia. Ele mora em Cotia. Se não puder dar na foto. Eu vou tomar banho, fiz minha esteira, fiz ginástica aqui pelo YouTube. Hoje eu mudei, fiz ginástica. Mas, amor, na faculdade na Raposa não tem professor Fernando. Aí, amor. E o Rafael é um cara que nunca apareceu, aparece de vez em quando em aula online. Parece que nem tá pagando, não sei se tá não. E isso aí. Hoje a Vera falou, nem precisa mandar link. A Vera falou, link. Vou tomar banho também fazer os meus links. E foi para a gente poder mandar mais. Não, mas eu
Então, com você. Na mãe dele. Aí, começou a aula de revisão. Eu, graças a Deus, os professores ficam muito repete. Acho que é um pouco isso que os alunos não gostam de ouvir. Eu, cada aula, não consigo ouvir. Você não precisa de repetição porque você sabe, já é constante, né? Não, até nos grandes. É que eu não pego os grandes difíceis, né? A não ser que a Vera falar, eu não tenho nenhum professor de português que eu tenho noção. Eu só fiz você. O Pacheco foi mandado embora. Eu falar pra ela. Aí, o Pacheco já. Eu falar, já cascou os cílios. pegou cebolinha. Por que você não tá de chinelo, meu Deus do céu? Hã? Amor, tá bonito? Prateleira de livro para guardar. Já pensou? Revolucionário, né? Hein, amor? Revoluciona, né? A Vera mandou um link hoje, amor, né? Mandou uma mensagem. Não precisa mandar mais link das aulas. Eu vou tomar um banho para fazer os meus links, fazer meus trabalhos. Vixe, ó. Vixe, eu vou dar aula dia 4, mano. Comi comida aí! Oh, deixa eu ver. A Camila mandou a foto. Misericórdia, repreende. Amiga, repreende, amiga. Ai, ai. Amor, eu vou ter que dar aula, amor. A Vera doidona mudou tudo. Hã? O que, amor? A Vera doidona mudou. Você vai dar aula? Quinta-feira. Ai, sério? Aham. Quinta-feira você vai de boa na lagoa, amor. Mas agora eu vou ver. Mas ela falou para não mandar link. Então,
Vou fazer a revisão, ficar online, né? Mas ela acabou de mandar uma mensagem, ó. Ó, prestem atenção. As turmas de primeiro e segundo semestre terão aula normalmente nas semanas que antecedem as provas presenciais. Somente as turmas de terceiro semestre em diante estarão liberadas das aulas nos dias 4 e 5. Depois nos dias 8, 9 e 10. Então, eu dou aula... Eu vou dar aula quarta-feira, amor. Hã? O que você acha? Hã?